Graça e paz, amados do Senhor. Muito bom estar com você para mais uma reflexão. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12, versículo 30, 31 e 32, diz assim as Sagradas Escrituras: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Que palavra forte de Jesus aos discípulos e aos fariseus, saduceus, aquela multidão que lhe acompanhava especificamente naquele momento. Queridos, esse questionamento sobre qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele vem sendo debatido em muitos estudos teológicos, tanto nos discipulados de níveis 1, 2, 3, aquele discipulado em que o novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele passa por um discipulado para conhecer o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia, o que é a maturidade cristã, o que é a mordomia cristã, os princípios da fé cristã. Ele precisa conhecer, ele precisa aprender dentro da palavra de Deus. Como também ele precisa conhecer a cultura da igreja, em que ela se baseia, em qual é os seus dogmas, enfim. Depois ele é preparado para o batismo nas águas. E logo depois do batismo das águas vem também o outro discipulado para ele ser preparado para uma chamada específica, seja na área musical, seja na área de ensino, seja na área ministerial, enfim, N ministérios que a igreja depende. Aquele novo convertido ele vai passar por esse processo de discipulado para conhecer as suas aptidões e dons que Deus lhe deu e aqueles especificamente que o Senhor está dispensando a ele no âmbito espiritual. Enfim, pois bem, mas quando chega no questionamento sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um dos temas que é trabalhado, as pessoas, algumas linhas teológicas, defendem uma vertente A, outros uma vertente B, mas eu gostaria aqui, de uma forma sucinta, trazer algumas considerações, o porquê que Jesus fala sobre essa blasfêmia do Espírito Santo aos que estão ali presentes diante do Senhor naquele momento. O Senhor tinha acabado de curar e libertar um homem endemoniado que trazia em si 3 agravantes. A primeira é espiritual, porque ele era um homem possesso, né? Espiritualmente ele estava possesso, endemoniado. E segundo, porque ele era um homem que tinha problemas físicos, né? Tinha defeitos físicos. Ele era desprivilegiado da visão, como também da audição. Ele não via e nem ouvia. E o Senhor Jesus, quando trouxeram aquele homem para Jesus, o Senhor fez ali grande maravilha, um prodígio maravilhoso e poderoso, libertando aquele homem, curando aquele homem da visão e curando da audição. Agora aquele homem liberto via Jesus e ouvia pessoalmente todas as suas maravilhas. E o povo, alegre, maravilhado, glorificavam a Deus e dizia: este é o filho de Davi. Então, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, né, principalmente os fariseus, que criam na Torá oral e na Torá escritas e seus costumes, né, oriundo da lei de Moisés, eles
começaram a murmurar entre si, dizendo que Jesus tinha feito aquele milagre por parte de demônios, não é? Ele era um verdadeiro príncipe dos demônios, não é? Fazendo aquele prodígio, aquela maravilha no meio da multidão. No versículo 24, o versículo diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Não é? Na verdade, eles estavam aderindo àquele poder maravilhoso de Jesus, né, aos demônios. Pois bem, mas olha um ponto interessante aqui. Uns homens que liam a Torá, que liam as sagradas escrituras, a lei de Moisés, que trazia verdadeiras profecias apontando para o Messias, eles não conseguiam ver e nem lembrar do que eu creio que eles já tinham lido, mas as suas mentes não era aberta. E o povo entendeu, eu creio que pelo conhecimento da Torá que era ensinada todos os sábados, né, nas sinagogas, eles entenderam e abriram as suas mentes que Jesus realmente era filho de Davi. Por quê? Porque no livro de Isaías, querido, tem uma palavra profética que também eu creio que foi lida nas sinagogas, nas suas paraxás durante os sábados de encontro que eles tinham, né? No capítulo 11 de Isaías, no versículo 1, eu quero ler para vocês, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com sopro dos seus lábios matará o ímpio. Ou seja, eu creio que a multidão lembrou os principais que estavam ali acompanhando todos os fatos e milagres que Jesus fazia, e eles comparavam a Torá. Eu tenho certeza, queridos, que eles lembraram e viram aquele momento tão glorioso que Jesus fizera ali na vida daquele homem, agora liberto dos demônios, agora curado das vistas e agora curado da sua audição. Eles viram, não, se é filho de Jessé, é exatamente o rebento que o profeta Isaías nos profetizou na Torá, no capítulo 11, versículo 1. Que grande revelação, viu, queridos? Então os fariseus irados começaram a dizer, a razoar entre si: olha, ele está fazendo isso aí, mas é movido por uma possessão maligna. E eu quero trazer aqui, irmãos, na minha simplicidade, no meu pequeno esboço, né, de discipulado, 3 pontos sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Quando quando o homem, na sua ignorância, blasfema contra o Espírito Santo. Você poderia perguntar: pastor, é só o ímpio que pode blasfemar do Espírito Santo? Não, irmão, o crente também ele pode blasfemar contra o Espírito Santo. Não por ignorância, mas por incredulidade. Por ele endurecer o seu coração em algumas situações. E eu quero citar aqui uma das primeiras lições que eu vejo nessa questão em que o Senhor diz: olha, vocês estão dizendo que eu faço tudo isso movido pelos demônios. Aí o Senhor coloca esta sentença: portanto, digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E nem tampouco aqueles que
falam contra o Espírito Santo terão perdão, nem no presente e nem no futuro. O que o Senhor estava falando para eles. Primeiro, o Senhor estava dizendo para ele, olha, todas as obras e milagres e prodígios e maravilhas que eu faço pelo Espírito de Deus, segundo Isaías profetizou no capítulo 11 e versículo 1 e outros capítulos, como o capítulo 63 de Isaías, que também aponta para Jesus, né, que recebeu de Deus o Espírito Santo, veio sobre ele, não é, e o encheu de poder e glória para que ele pudesse libertar os cativos em prisões, né, espirituais, em prisões físicas dos seus problemas emocionais e etc. E principalmente da consciência do pecado, não é? Querido, primeiro ponto é atribuir as coisas de Deus aos demônios. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Uma vez o Senhor se dirigiu para eles e os viu estudando a Torá e eles disse, e o Senhor disse para eles, olha, vocês erram, vocês examinam vocês erram por desconhecer as Escrituras. Porque vocês estudam, pesquisam e não conseguem entender que ela fala de mim. Eles não conseguiam entender e encontrar em Jesus as profecias dos profetas apontando para Jesus, apontando para o filho de Jessé, apontando para a cidade de Efrata, que ali havia uma profecia que sairia como um verdadeiro libertação para o povo de Israel. Não é? O segundo ponto, como blasfêmia contra o Espírito Santo. Me parece que é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, não extinguais o Espírito Santo. Esse eu posso considerar como blasfêmia contra o Espírito Santo. E para extinguir o Espírito Santo, só pode fazer aquele que o tem. Aquele que o já recebeu em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo, mas você pode extingui-lo da sua vida. Eu poderia citar aqui, por exemplo, como Gálatas, capítulo 5, no fruto do Espírito. Eu poderia ler com você aqui, no capítulo 5, versículo 22, vamos ver se é o 22, sim. 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei, ou seja, não há limite, não há regra, não há dimensão. Então, quando eu resisto esse fruto do Espírito ser produzido em mim, é uma forma de eu blasfemar contra o Espírito Santo. Porque esse fruto do Espírito, ele não vem do céu, sou eu que tenho que produzir. Mas muitas vezes, e é sempre, nós não conseguimos produzir esse fruto do Espírito, a não ser pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Até porque o fruto é do Espírito. Então este é o segundo motivo que nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo na nossa vida, de produzir em nós essas características, esse fruto do Espírito. Primeira lição, a blasfêmia contra o Espírito Santo é nós atribuirmos as coisas de Deus aos demônios. Segundo ponto, ou segunda lição, como você quiser falar, é nós extinguirmos da nossa vida a ação do Espírito Santo. É procrastinar o trabalhar de Deus através da nossa vida, através do Espírito Santo.
Ele quer produzir em nós e nós ficamos proletando na morosidade, deixando o tempo passar. Eu entendo que isso é uma forma de nós blasfemarmos contra o Espírito Santo. Não estou dizendo aqui que você não tem mais salvação nesse sentido. Eu estou só colocando aqui 3 modos que nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Terceiro, é rejeitar o Filho de Deus. Glória a Deus, desculpa. Como rejeitar? Rejeitando a voz do Espírito Santo de Deus. Qual é uma das funções principais do Espírito Santo na vida do homem? É convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Se ele está falando ao meu coração sobre o Senhor Jesus, sobre o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário para trazer salvação aos perdidos, para trazer libertação das nossas mazelas de pecado, da nossa vã maneira de vivermos, para vivermos agora debaixo da luz maravilhosa de Cristo Jesus. Se nós rejeitamos a voz do Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus, esta também é uma forma de blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus. Desejo que esta reflexão ela caia no nosso coração como um ponto de atenção, de cuidado, de expectativa, para que nós possamos procurarmos ler mais e mais a palavra de Deus e entendermos qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Para que nós não venhamos a cair na blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir as coisas espirituais aos demônios, atribuir, ou seja, extinguir da nossa vida o Espírito Santo, o trabalhar dele na nossa vida. E terceiro, rejeitarmos, reconhecermos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos ter uma vida pautada nas palavras do Mestre. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam na tua vida, no seio da tua família, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, faça parte desse projeto que é tão edificante para nós e nos abençoe ajudando o nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima reflexão. Deus abençoe.